Fala, galera. Papo do Lobo, pois é esse novo meio de comunicação que eu vou sempre trazer semanalmente um grande convidado. E já deu para perceber que quem está aqui ao meu lado é um dos goleiros históricos do nosso futebol. Raul foi bicampeão da Libertadores, campeão mundial uma vez, vice-campeão mundial outra vez, só por um Bayern Munique que era a seleção da Alemanha na época. E uma figura espetacular, nosso amigo, companheiro, que trabalhou muitos anos também como comentarista e hoje está trabalhando no marketing do Cruzeiro. Está me dando a honra de inaugurar esse bate-papo, esse Papo do Lobo com a gente. Obrigado, tá, Raul? Prazer enorme, né, Lobinho? Chama o Lobinho aí, mais íntimo, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, mas é legal saber que você está muito bem, que nós estamos juntos aqui para conversarmos um pouquinho aqui, né? Contar alguma coisa interessante sobre o esporte, sobre a vida, sobre tudo que for pertinente, né? Um grande abraço para você, foi legal, está sendo legal estar aqui com você. Raul, como é que você está vendo? Você foi um jogador e hoje ainda está intimamente ligado com o futebol, que foi adversário do Pelé, do Garrincha, jogou com o Tostão, jogou com o Zico, jogou contra o Maradona, está vendo o Messi, está vendo o Cristiano Ronaldo, está vendo o Neymar, enfim, isso para não falar entre outros, né? Entre outros brilhantes. Como é que você vê todas essas transformações do futebol, desde a sua época lá atrás, que você começou a jogar, até hoje aí em dia? Olha, é muito legal essa pergunta, pelo seguinte, isso aqui é uma coisa que me incomoda muito, porque lá fora, né, no futebol europeu, fora do Brasil, fora da América do Sul também, é claro que nós temos aí o Chile, que progrediu bastante, o Equador, a Colômbia, se bem que a Colômbia caiu um pouquinho. Aqui houve essas seleções aí melhoraram um pouquinho, mas de uma maneira geral, o futebol sul-americano, a Argentina, então, caiu demais, né? O futebol brasileiro também está lá embaixo. O que não desabou foi o futebol europeu, porque eles contratam os melhores jogadores, levam para lá e o nível sempre é muito bom. Nós vemos a Champions League aí com Cristiano Ronaldo, enfim, um pouquinho antes, o Messi, o Barcelona, o Bayern de Munique. Então você vê que o nível é muito alto. Aqui no Brasil houve uma queda muito grande. Aqui não tem praticamente nada. E muita gente pode dizer assim, poxa, mas o Raul está metendo pau aqui no futebol brasileiro. Eu não estou metendo pau no futebol brasileiro. Eu estou fazendo um comentário, uma avaliação do futebol brasileiro. Eu fui muito bem acostumado, né? Mal acostumado, muito bem acostumado, né? Eu peguei uma geração, eu joguei praticamente 3 décadas. Isso não significa que eu joguei 30 anos. Eu joguei na década de 60, 70 e 80. Né? Então fui 4 vezes campeão do Brasil, isso tudo jogando. Não que o banco vá atrapalhar alguma coisa, se bem que atrapalha, né? Mas eu joguei, eu jogando 4 brasileiros, 9 campeonatos mineiros, 4 cariocas, 2 Libertadores, 1 Mundial. Então, depois disso tudo, não dá para você ir num estádio e gostar do que o futebol brasileiro está apresentando. Né? Não dá para falar, não, que bom. Esporadicamente você vê um ou outro jogo que dá mais sabe, dá para assistir, não é tudo. De vez em quando acontece um jogo bom, né, pela dinâmica, porque hoje todos são atletas. São, né? raros, né? São raríssimos jogos. Você pode ver, se você começar a pegar, por exemplo, uns 15 jogos aí, né, uma gravação de 15 jogos, você vai verificar que a primeira finalização no gol, ela acontece aos 20 minutos. Quando acontece. Aí você tem, às vezes, um tempo inteiro com uma finalização. Eu não estou falando chute a gol, não. Finalização. Cabeçada, sei lá, tudo. Então, não dá para ter emoção com esse futebol caranguejo, jogando para o lado. Então, a posse de bola, ela se tornou mais importante
os treinadores, de uma maneira geral, tem algumas exceções. Do que a produtividade. Do que a produtividade. Essa ultrapassagem da defesa para o meio para o ataque, demora uma eternidade. Então você vê, o futebol brasileiro, ele melhorou o passe. Porque é tudo toque de bola. Você não vê um drible mais, você só vê toque, passe para lá e para cá, muita paciência, e o relógio está correndo. Se o 0-0 não é legal para você, ou se o 1-1 não é legal para você está perdendo. Cada segundo que passa, você está perdendo. E aí, faltam 5 minutos e começa a chutar lá para cima, né? No desespero danado. Então, isso aí é de uma burrice, que é o termo exato, né? Para se colocar. E a gente fica olhando assim, pô, será que os caras não estão vendo? E aí, Lobo, o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo podem até ter razão, diz assim, escuta, mas nós não temos grandes jogadores, então não dá para fazer aquele futebol que nós tínhamos antigamente. Tudo bem, concordo, não existe, né, a matéria para você produzir uma coisa de alto nível. Mas pelo menos, então, você tem um modelo tático com ambição, não com aquele desleixo, né, jogando tudo para trás. Porque eu já vi saída de bola que o time do São Paulo ano passado saiu bola, o goleiro pegou a bola, cara. Os caras jogaram a bola, eu não me recordo o goleiro, não sei se o Ceni ainda estava no retrasado. Devia ser o Bruno. Eu falei, gente, o São Paulo deu. O São Paulo, isso eu me recordo. Eu fiquei horrorizado. Saída de bola terminou na mão do goleiro. Eu falei, então é isso que eu estou falando. É isso que não dá para engolir. Que o futebol não vai produzir muita coisa, porque você não tem craques em quantidade, mas que você tenha pelo menos uma ambição de fazer o gol, de chutar, de agredir, sem essa coisinha para lá e para cá, né? Sem nexo nenhum, né? Você está falando dessa questão do futebol, e aí eu vou tocar num ponto que você é quase que um expert no assunto, sobre os goleiros, porque ao mesmo tempo que eu acho que a posição, e isso é nítido, teve uma evolução, eu acho que hoje o futebol brasileiro carece de goleiros, digamos, exemplares, goleiros top no futebol mundial. Os que estão jogando, inclusive, fora, a maioria, inclusive, não é titular nas suas equipes. Queria saber a sua opinião sobre isso. O que acontece é o seguinte, a posição, ela evoluiu, foi a que mais evoluiu nesses últimos 30 anos. Tem um preparador específico, etc. Tudo. Eu nunca tive um treinador de goleiro na minha vida, não existia ainda, né? Eu costumo brincar o seguinte, eu fui 4 vezes campeão do Brasil, se eu tivesse tido, eu tinha sido umas 8. Mas aí o cara fala assim, e aí os caras falam assim também, não, às vezes os caras atrapalham também, né? Eu tinha que ser um treinador bom, né? Então o que acontece? Todo mundo hoje, todos os jogadores hoje são atletas, todos. No nosso tempo, nós éramos jogadores de futebol, mesmo goleiro. Não havia uma preparação, nós não éramos atletas, só tinha um atleta, que era ele, né? Pelé. Esse era atleta. E o resto eu jogava bola. Hoje, só um parênteses, Pelé fez gol em você? São 3 gols que ele fez. 3, né? Joguei 10 anos contra ele, não saí no vermelho, né? É engraçado que eu encontro raramente com ele, mas umas 2, 3 vezes que eu encontrei, eu disse para ele assim, mas Pelé, sabe o que acontece, cara? Eu tenho um orgulho de nunca ter tomado um gol de você, isso é bom demais. E ele fica olhando assim para mim, assim, mas não marquei gol em você, não? Aí fica pensando, ele fez tantos gols, ele não lembra. Aí eu falei assim, ô bobinho, fez 3, cara. Mas fala lá. Mas eu nunca perdi para ele. Nunca perdi para ele. E ganhei um campeonato brasileiro em cima do Santos, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. 3-2 e 6-2. Exatamente. Então o que acontece? Essa evolução foi mais na parte atlética. Então o que acontece? Quando você não tem um preparador de goleiro, como nós não tínhamos, o que acontecia? O goleiro, ele nascia goleiro, porque senão ele não ia jogar. Ele tinha que ter o dom, sabe? Aquela coisa nata. Então, os goleiros, eles só progrediram na parte física.
Hoje tem muito goleiro fabricado, porque às vezes você não tem goleiro, né? Você tem um ou outro lá, nós temos alguns bons goleiros aí, excelentes até, muito poucos. Mas a grande maioria ela é fabricada, ele se torna goleiro com o treinamento, com a coisa. Então o que acontece? Tá bom, Raul, ele se preparou, ele tem o treinador de goleiro que orienta, que faz, que acontece, mas o que o treinador não pode ensinar? É a sensibilidade do jogo, a intuição, essa coisa que brota quando você nasce, né? E que você não sabe explicar como é que você faz. É a mesma coisa que você falar com o Pelé. Pelé, o Pelé também não treinou, o Pelé nasceu atleta. Nasceu atleta e jogador. Assim. Nasceu atleta e jogador de futebol. Quer dizer, ele foi uma aberração da natureza, né? Como diz o Pepe, é um ET. É um ET, o Pepe fala isso. Cara, é um ET. O Pepe. É. Então, é igual o Armando Nogueira que disse, se ele não tivesse nascido homem, teria sido bola, né? É. Então, o que acontece? Então, esse que é o problema. Às vezes o cara é rápido, joga bem e tal, mas ele não é perfeito porque ele não tem o dom, não tem a sensibilidade, ele não tem a intuição, né? Não é adivinhar, é intuir. Você sabe se antecipar uma coisa que você imaginou que vai acontecer, né? O goleiro alemão é um deles. Neuer. Esse é um pronto. Mas não significa que esse que nasce goleiro não vai falhar. Porque ele é um ser humano. Claro. Então aí acontece a falha. Mas tudo bem. Mas as falhas são, assim, raras. Né? São momentos que você até assusta. Pô, o cara falhou hoje. O cara pôs a mão na cabeça, mas fulano falhou. Isso é um bom sintoma, porque o cara se assusta com a falha de determinados goleiros. Enquanto que o outro, você fala assim, isso aí toma toda hora. Né? Chama gol, né? Chama popular gol. Chama Então, gol. é isso aí. O que você acha do Buffon? Falou em Neuer, eu lembrei do Buffon. Muito bom, espetacular. Porque houve uma comoção agora muito grande, né? Porque ele disputou a final de Champions, está quase encerrando a carreira, tem mais um ano de contrato e não foi campeão. Foi o único título que falta para ele, né? Então, mas se ele jogar vai mais jogar mais um. Então ele pode ter outra chance, né? O problema do Buffon é que ele está no ninho de cobra, né? Lá de cobra que eu digo adversário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você pega os caras que não perdoam. Você viu a encrenca que foi o segundo tempo, né? Era um bombardeio para cima dele. O cara fala comigo às vezes, Raul, tem um cara ali em Governador Valadares, sei lá, eu adoro o governador. Tem um cara em Governador, ele pega demais, Raul, o cara é bom demais, é o melhor da região. Aí eu falei que o Real Madrid tem jogado aqui contra ele, o Barcelona, o Cruzeiro, o Flamengo. Vem aqui sempre, ele joga. Não, ele joga uma peladinha aqui. É bom, tá certo, tá bom. Então você tem que fazer a avaliação conforme onde ele está jogando, onde ele está, né? Onde ele convive. Pô, o cara convive lá num antro de... E o cara um destaque é porque ele é acima da média, né? Raul, diz uma coisa pra mim. Quem era aquele cara que te assustava quando você jogava contra? Do tipo, porra, vou enfrentar o fulano amanhã, você já não dormia direito. Teve um ou outro exemplo? O Pelé é um dos casos. Mas esse eu acho que não era só pra você, né? É o fantasma de todos os goleiros, né? Eu vou contar bem rapidinho, nós jogamos um jogo amistoso na Venezuela, em Caracas, Cruzeiro e Santos. Acordamos ali, encontramos com o Santos no hotel, o Cruzeiro viajava muito e nós íamos ficar uma semana parado, marcaram um jogo amistoso e fomos jogar. E nós estávamos no mesmo hotel, né? Tinha o Fontana, que era meu zagueiro, tinha o Brito, que era meu zagueiro, foi logo depois da Copa do Mundo, foi em 71. E aí, cara, nós fomos pro jogo, e no hotel aí o Pelé chegou para mim, eu estava almoçando com o Fontana ao lado, ainda bateu nas costas do Fontana. Fontana, nós vamos encontrar, hein? Estava sacaneando o Fontana. Desde da época do Vasco, né? Vamos nos encontrar, né? E aí eu levantei e tal, ele foi indo, saindo com ele, eu falei, faz um joguinho de compadre, no Brasil, viajando, jogo amistoso, tocar pra cá e pra lá, né? E eu fiquei feliz da vida, eu falei, que bom, o cara não quer jogo, quer só toque de bola. Cara, vamos pro jogo. Saiu a bola do meio campo e já meteu de lá pro gol.
Logo no primeiro toque? No primeiro toque, chegou pra ele, dum! Já mandou bala. A bola foi pra fora. Falei, pô, cara, que rolou que tava de brincadeira aqui. Que brincadeira coisa eu. Então você vê que é o cara que assustava. Tinha o Reinaldo do Atlético, que era um cara espetacular. O próprio Dario, que era os caras falaram que era caneludo, mas não, ele não matava na canela, não. Às vezes ele fazia graça pros outros, ele era um cômico, né? O Zico, joguei contra o Zico 1 ou 2 partidas, era outro, né? Eu joguei contra Gerd Miller também, mas ali não deu para assustar muito, porque foi 2 vezes só na vida, né? É a final do Mundial de 76, né? Então tem uns caras que não é que a gente fica assustado, a gente fica muito preocupado, né? E o tempo inteiro, né? Ligado, porque são os camaradas que às vezes não parece que vai acontecer muita coisa, tá meio paradão, mas daqui a pouco ele resolve. Teve um jogador que estreou nesse jogo contra o Bayern de Munique, lá na Alemanha, que foi o tal do Rummenigge, cara. Pô, hoje é presidente, né, do Bayern de Munique. Aí chegou aqui na despedida do Zico, sim, que eu joguei 10 minutos, ele entrou, ele queria jogo, cara. E saía cortando pra grande pra caramba, com as pernas compridas. Eu falei, Zico, tô fora. Vou sair com 10 minutos. Falei, pô, o cara tá querendo jogo pra amistoso, despedida, uma festa, que festa? Ele quer enfiar a mamona aqui. Eu falei, tô fora, Zico, 10 minutos, larguei, vai Cantarelli. Eu lembro. Olha aqui, zagueiro. Quem foi o grande cara ali? Roberto Perfumo, esse foi faleceu recentemente. Esse foi um grande amigo, companheiro de quarto. Ele estreou no Cruzeiro. Nós o recebemos no Panamá, que é incrível, naquela época jogar um amistoso contra a seleção panameia, e ele saiu da Argentina e nós nos encontramos no Panamá. Aí eu fiquei no apartamento com ele, de lá para cá nós viajamos para o mundo inteiro, fomos para tudo quanto é lugar que você imaginar, porque naquela época se viajava muito, né? O Campeonato Brasileiro era pequeno, era mais curto, e também teve uma época que nem existia o brasileiro, era Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa. E esses negócios. Então, Santos e Cruzeiro e Botafogo também viajavam muito. Então nós fizemos uma amizade bacana e nós chamávamos ele de Pibe, ô Pibe, menino. Então eu senti muito, mas esse foi um zagueiro espetacular. Quando ele entrou em campo, teve um lance, se eu não me recordo, um escanteio, o cara bateu um escanteio do Panamá? No Panamá. O cara bateu um escanteio, ela foi na marca da meia-lua, uma coisa assim, e o cara pegou um sem pulo, cara. Pegou um sem pulo e a área estava cheia. E eu só levantei a cabeça assim, mas eu vi só ver a bola, né? Só aquela coisinha branquinha, o jogo à noite, aquela coisinha branquinha e o perfume na minha frente, assim, um pouquinho fora da pequena área, e a bola veio em cima dele. E ele meteu o peito nela, fez assim, tum, estourou no peito dele, em vez de abaixar ou tentar tirar, ele quis dominar, mas uma porrada. Tá? Ela bateu, ela saiu um pouquinho assim, ele pegou o pé, fez assim, jogou por cima do travessão, por cima de mim, por cima do travessão. Foi proposital. Ele se meteu na frente da bola. Ele bateu, a bola sobrou, ele fez assim, porque não dava para tirar, porque tinha muita gente. Ele deu uma puxeta, jogou por cima de mim, por cima da trave, fez assim para mim. Sensacional, né? Não, e aí é outra coisa, os caras nem chutão sabem dar, né? Tem uns caras que nem chutão, dá tudo chutão errado. Raul, você falou do mundo, né? Do mundo, enfim, você é um cara, enfim, conhece os 4 cantos do Brasil, do mundo, os continentes. Só não fui pra Rússia, cara. Só não foi pra Rússia? Não fui pra Rússia. É uma zebra isso, hein? Pois é, uma zebra. Tem Copa do Mundo aí, né? Queria tomar uma vodka daquela, ver se é boa, né? Se bem que tem aqui, né? Mas queria lá. Em loco, é melhor, né? Impressionante isso, surpresa, hein? Surpreendente. Qual é o lugar, assim, onde você, moraria, que jogou e tem ótimas lembranças e recordações? Eu moraria na Espanha. Moraria na Espanha e vou dar um segundo lugar para você. Ou terceiro, olha, em Sydney. Austrália? Eu joguei contra a seleção inglesa, quando a Austrália ainda era uma possessão inglesa, depois ela, né?
joguei contra a seleção inglesa lá e é um lugar espetacular. Tive em Sydney, Melbourne e Brisbane. E a Itália. São os 3 lugares fantásticos. Mas hoje, se eu estivesse jogando futebol no final de carreira aqui, eu queria jogar nos Estados Unidos. Ah, tá. Pra pegar uma maciota lá, né? Agora eu mereço descansar um pouco. Aqueles negros que não jogam muito, se bem que tem muita gente que joga fora, que tá o goleiro joga fora e tal, mas tem muito perna de pau, tá pior que o Brasil aqui. A gente está terminando esse bate-papo, mas antes eu preciso fazer uma pergunta para você, porque me perguntam muito. A gente já falou do seu currículo, dos clubes onde você jogou, Cruzeiro, Flamengo, enfim. Por que você, na sua carreira, não foi, digamos, um grande titular por muito tempo na seleção brasileira? Primeiro havia um obstáculo muito grande nos anos 60 aí, né, para 70. A primeira seleção que houve assim uma luzinha que eu poderia ter ido foi a seleção não do Zagallo, mas do Saldanha? Do Saldanha. Antes do Zagallo, então na final da década de 60. Porque ele saiu, né? O Saldanha saiu e entrou. E aí com o Saldanha eu ia ter uma chance, cara. Eu estava começando no Cruzeiro, era novo, mas tinha o Leão começando também no Palmeiras. Sim. E aí, eu não estou justificando, o Leão foi grande goleiro, não tem nada a ver, mas é uma coisa assim, o que pesou ali na definição, porque era para o ímpar, nós dois estamos começando, é que São Paulo pesou. Entendi. A força do estado de São Paulo e Minas era ainda, né? Não tinha o Piazza campeão do mundo, aí não tinha o Tostão campeão do mundo, né? Então pesou e eu não fui para a seleção. Em 74 foi da Alemanha, não pintou nada para mim. Em 78 eu fui convocado. Vim aqui e joguei contra o Milan no segundo tempo aqui. Jogou Leão no primeiro tempo, Cláudio Coutinho técnico, e ele disse para mim assim: Raul... Você ainda estava no Cruzeiro ou já tinha vindo pro Flamengo? Eu estava no Cruzeiro. No Cruzeiro ainda. E aí ele falou comigo assim: Raul, eu vou para a Alemanha agora, semana que vem, e eu não vou levar 3 goleiros. Então eu vou levar mais um atacante. Levou o Nunes. Mas na volta eu convoco a seleção definitivo e você é o meu 3º goleiro, Cláudio Coutinho. Mas tá bom, capitão, vou para a seleção. Fui embora para Belo Horizonte e tal. Acho que o Nunes fez 1-0 gol na Alemanha. Lá, foi 1-0 gol dele, só que ele estourou o joelho. Estourou o joelho, pois é. E ele não foi à Copa por isso. E aí o que acontece, cara? Aí vai... me lembro bem a data, vai sair logo em seguida, vai sair a convocação para a Copa do Mundo definitiva. A TV Globo vai lá em casa, Belo Horizonte, me buscar, para eu entrar num bloquinho bem rápido no Jornal Nacional. Você imagina isso, cara? Eu acho que era um sábado, eu não sei se era o Fernando Vanucci que apresentava, eu só entrava e falava uma coisa, é raro, era a TV Belo Horizonte até, não era a TV Globo, mas era afiliada. Sim. E eles me levaram pra lá, cara. E aí, Raul, todo mundo sabia que eu era o 3º goleiro. Todo mundo sabia. Ele disse pra todo mundo. E aí tô sentado lá no banco, o Jornal Nacional, Cid Moreira, aqueles negócios, toda uma coisa assim. Eu tô contando o que eu me lembro, os flashes. Mas eu sei que eu fui pra lá. Eles me buscaram de Kombi até. E aí eu sentei lá e tal, tudo certo, estúdio, microfone, aquele grandalhão assim. E aí chega, o Cláudio Coutinho entra e começa a dar a lista. Pô, cara, e ele não deu a lista dos goleiros, defesa, ele foi dando nome, e aí vem, e quem que ele disse, cara? Eu sei que eu não tava. Foi Leão, Carlos e Valdir Pérez. E Valdir Pérez, então foi o Valdir Pérez. Ele disse, e eu não tava, cara. Então eu fiquei meio sem graça com os caras da Globo, e os caras da Globo sem graça comigo também, cara. Foi um constrangimento só, cara. Lá sai justa, né? Nossa, eu falei, pai, fui embora pra casa. E aí, ele jogou a Copa do Mundo, isso é bem rapidinho ele jogou a Copa do Mundo, eu não fui. E aí, um mês depois da Copa, ele me contrata pro Flamengo. Aí eu cheguei aqui na Gávea, eu entrei, o Ferrugem era o roupeiro,
E aí o Ferrugem falou assim, o Raul, o capitão tá te chamando ali na salinha. Aí eu entrei lá e ele falou assim, oi guri, tudo bem? Eu falei, mais ou menos, né, capitão? Aí ele falou assim, tá chateado, mas eu fui voto vencido. Raul Carlesso, Chirol e eu. Eu perdi por 2-1. O Raul Carlesso e o Chirol escolheram o Valdir e eu fui voto vencido, porque nós éramos uma comissão técnica. Ele falou isso para mim. Se era, eu não sei, mas ele falou, nós éramos comissão técnica e eu fui voto vencido. Eu falei, tudo bem. Aí falou para mim assim, você vai ver que o Flamengo é o Flamengo. Eu falei, mas o Campeonato Carioca não é Copa do Mundo, né? Falei com ele. E aí ele virou para mim e falou assim, mas você vai ver que Flamengo é mais que seleção brasileira. Falou comigo isso. Aí, e foi para mim, né? Para mim foi. Sem dúvida. Eu ganhei lá tudo. Ganhei um monte lá de coisa. Então essa coisa, era isso que você tinha me perguntado? Não, né? foi isso, não, porque eu lembro, Raul, que no seu período de Flamengo, você ainda voltou no início do Telê. Pois é, aí eu fui O primeiro convocado. jogo Brasil-União Soviética, o Zico perdeu um pênalti, a União eu Soviética ganhou joguei, 2-1. joguei contra o Chile, contra o México, Isso. contra a União Soviética, ia jogar contra a Polônia, eu me machuquei, tive uma distensão da virilha, fiquei 4 meses parado. E aí eu voltei 2 jogos antes da decisão do Brasileiro contra o Grêmio. 82. Saiu, o dia que o Flamengo verdade. foi campeão brasileiro, saiu a lista dos convocados para a seleção Da Copa de da Copa 82. Eu não estava. E eu era o titular. Eu era o titular do Telê. Tava jogando, todos os jogos estava eu jogando. E aí eu machuquei. E aí quando eu recuperei, o Valdir Pérez tinha... Já ficou o Valdir. Ficou o Valdir, tinha jogado na Alemanha, pegou pênalti. Pegou 2 pênaltis. Pegou pênalti, ficou muito bem, ele não quis mexer e eu perdi a Copa do Mundo. Então são essas explicações. Mas tudo bem. Gente, se a gente pudesse ficar aqui com o Raul, enfim, horas e horas a gente ficava. Para o primeiro programa tá maravilhoso esse bate-papo. Antes de terminar, Flamengo ou Cruzeiro? Eu falo, o presidente do Flamengo, eu fui homenageado aí num jogo Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo me chamou, eu vim, então me deram uma camisa do Cruzeiro, uma camisa do Flamengo, e eu entrei no estádio, as duas torcidas assim me aplaudindo, aquele negócio todo, e o presidente do Flamengo na frente do presidente do Cruzeiro falou assim, você é Flamengo ou é Cruzeiro? É a minha pergunta. Ele falou assim, aí eu falei com ele assim, o senhor tem filhos? Eu falei, tenho. Eu não sei quantos o senhor tem, mas se o senhor tiver 2, qual que o senhor gosta mais? Esse cara é sensacional. Raul. Valeu. Esse é Raul Guilherme Plasma. Olha, eu não pedi para contar a história, porque senão, como eu falei, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. Mas numa próxima, com certeza, as histórias vão surgir. Aliás, ele contou algumas aqui sim. Contou. Se a gente parar para ver, contou. Tá bom, gente? Um abraço. Até o próximo Papo do Lobo. Tchau, tchau pra galera.